Muito bem. Quem que pode fazer ali? Pode fazer, Rinaldo? Ah, Valerinha faz, Valerinha? Faço. Deixa eu botar para cá, porque aí você pega mais o microfone. Então, gente, nós vamos começar a leitura aqui dessa parte no horário estabelecido. Pode Tá? começar? Pode. No horário estabelecido para a volta, o veículo recolheu-se de retorno. A senhora Serpa ardia em desejos de rever o pai. No entanto, o amigo julgava prudente não viesse a fazê-lo sem maior preparação. Ambos se reconheciam melhorados, quase refeitos. Tanto assim que, em viagem, qual ocorria aos demais passageiros, debatiam temas fundamentais da existência, quais sejam o amor, a reencarnação, o lar, o imperativo do sofrimento. Reinstalado na estância em que se domiciliavam, continuaram sonhando o futuro. Juntos conversavam, juntos planeavam. Não seria mais que desejável o renascimento de Túlio entre Caio e Vera, cujo matrimônio lhe competia favorecer? Generosa, lembrava-se Evelina do pai sofredor e acentuava que, se pudesse, se as circunstâncias permitissem, estimaria trabalhar igualmente para que o genitor, revoltado, aceitasse a reencarnação, a fim de esquecer. Ela e Fantine maravilhavam-se agora como queriam o tempo, e mais tempo para os entes amados no mundo. Orariam por eles, suplicariam a Deus lhes prolongasse a existência no mundo físico, no interesse da equipe familiar e deles mesmos. A senhora Serpa já imaginava contemplar Mancini no ambiente de Caio para que se reconciliassem, e Ernesto concordava em que se fazia mister analisar a conveniência de uma aproximação entre Amâncio e Desidério, a fim de que lhes fosse concedido transfigurar aversão em simpatia e discórdia em união. Sonhavam. Decorridos 10 dias sobre o primeiro regresso a São Paulo, quando ambos já se admitiam plenamente refeitos, solicitaram audiência com Ribas, de modo a expor-lhe as ideias novas e comentar os acontecimentos havidos. O mentor recolheu-os com a lanheza de hábito, ouvindo-lhes atenciosamente os projetos. Entretanto, com surpresa para os dois visitantes, sintetizou as respostas que ambos preferiam fossem mais longas. Meus caros, quando as súplicas de nosso Fantini chegaram até nós, não somente promovemos o socorro preciso, como também solicitamos anotações de todos os eventos familiares de que se vê e participa, sabendo agora, em documentação adequada, tudo aquilo de que se informaram. Quanto aos nossos deveres de ordem moral, já nos entendemos aqui suficientemente em dilatadas entrevistas. Orientação possuímos. Como é fácil de entender, alcançamos a faixa de ação plena no trabalho espiritual que vocês, aliás, reclamaram por reiteradas vezes. Será justo continuar agindo em favor dos nossos? Indagou Ernesto com sincero propósito de acertar. Obrigação, meu amigo. Isto é a nossa obrigação, declarou Riba. Os que conhecem precisam auxiliar os que ignoram, e não apenas auxiliar simplesmente, mas auxiliar com muito amor. Acaso ser-nos-á lícito mentalizar reencarnações para Mancini, meu pai, em futuro próximo? Abalançou-se a dizer Evelina, tímida. Como não, minha filha? Para isto, contudo, é indispensável estabelecer dados concretos, com planejamento exato. Sem dúvida, somos uma família só, perante a divina providência. Estamos todos interligados com o dever de assistência mútua. A evolução é a nossa lenta caminhada de retorno para Deus. Os que mais amam vão à frente, traçando o caminho aos seus irmãos. Estimaríamos alguma indicação, algum conselho para começar, aventou Fantine, evidenciando a preocupação de quem não desejava ser importuno. O orientador resumiu: estamos com esclarecimento de 10 dias passados.
Enviarei observador imparcial ainda hoje a São Paulo, para conhecer as condições gerais dos irmãos implicados no assunto. Ao passo que vocês dois, amanhã mesmo, poderão visitar o sul paulista, buscando o necessário contato com os familiares que ainda não puderam rever. De volta amanhã à noite, entraremos em estudos produtivos, de vez que disporemos de elementos esclarecedores, atuais e corretos. O entendimento foi encerrado. Muito bem. Item 3.1. Fantini, efetivamente recuperado do abalo emocional sofrido, e Evelina, portadora do equilíbrio que alcançou, faziam planos para os familiares e antigos desafetos. Só que, lembrando de novo uma coisa que nós comentamos semana passada, o Fantini teve aquele choque todo, né? De ver tudo que aconteceu com a situação do Desidério, a família dele, depois ver que a própria Evelina era filha do Desidério, quer dizer, uma situação que deixa ele em uma situação ainda mais complicada, né? Ele acabou conversando com ela, explicando tudo e tal. Ele sofreu aquele. Só chamar atenção para isso de novo, ele sofre aquele abalo emocional muito forte, mas observe, a gente não deve se culpar tanto por isso acontecer, desde que a gente recupere o equilíbrio, que foi o que aconteceu com ele. Você vê que ele é alguém que está realmente a caminho de encontrar isso. Você tem aquele choque inicial, você fica zangado, ou você fica nervoso, ou você se sente culpado, ou você se sente, né, com raiva, seja lá o que for, qual o sentimento que vem à tona, mas porque as emoções têm meio que uma energia própria, por isso que elas trabalham juntos a gente, quando a gente fez o nosso roteirozinho, né, do Arrow, cognição, emoção, memória, vontade. Às vezes a emoção sequestra o pensamento, o comportamento naquela hora, mas aí a cognição tem que chegar e começar, olha só, isso não é bem assim, aí busca elementos na memória, começa a ponderar, e aí os dois trabalham equilibrados. Então, não é um problema a gente ter essas dificuldades emocionais no primeiro momento. O problema é a gente ficar deixando isso se perpetuar. É sinal de, então, que a gente não está conseguindo com o nosso cognitivo fazer com que nossa emoção recobre. Um precisa ajudar o outro. A emoção também precisa ajudar o cognitivo. Porque, às vezes, a nossa razão está nos levando a tomar decisões muito racionais, extremamente racionais, porém que não estão levando em conta, por exemplo, o elemento amoroso, o elemento de compaixão, o elemento de compreensão, de saudade, de carinho, seja o que for, né? Então, assim, as duas coisas precisam sempre caminhar juntas. Razão sem sentimento é problema, emoção sem razão é problema. Os dois precisam se combinar. Então, assim, não nos cobremos demais quando no primeiro momento a gente tem essas explosões. É claro que vai chegar uma hora que nem isso vai acontecer. Mas se a gente pelo menos já consegue logo depois retomar o equilíbrio, beleza. Eu acho que a gente tem que ir dando os passos que são possíveis dentro da nossa condição. Que nem a gente falou, né? Você fica às vezes com raiva e você às vezes não consegue perdoar uma coisa que foi feita, mas você consegue esquecer. Bom, já é um primeiro passo. Aí eu não consigo perdoar plenamente, mas eu consigo compreender até certo ponto aquilo, ainda me magoa um pouco, mas eu consigo compreender, estou exercendo o amor, comportamento. Até que vai chegar uma hora que vira amor sentimento. Então a gente também não pode é, exigir demais da gente. Vamos com calma, né? Mas temos que dar alguns passos, a gente tem que dar, né? A gente não pode ficar parado naquele estado ali, tá? Continuando então, desejavam muito ajudar e buscavam formas de como poderiam ser realizadas essas reencarnações futuras, de modo a favorecer a aproximação entre adversários como Túlio e Caio, por exemplo. A situação de Desidério e Amâncio era algo que precisava ser objeto de muito cuidado também, e a gente vai ver depois, na outra apostila que eu entreguei, que a Evelina já intui o processo seguinte de ajudar o Desidério. O Amâncio e a Brígida, né, que era a mãe dela também, ajudar o Desidério, quer dizer, o padrasto dela e a mãe dela ajudarem o Desidério, que era o pai dela.
E ela já começa a bolar isso, ela não coloca isso aqui claro, mas a gente vai ver daqui a pouco, se der tempo hoje a gente vê ainda. É bastante interessante observar esse processo de transformação dos dois, quando comparamos com a situação de quando chegaram há 2 anos naquela cidade espiritual. Naquela ocasião, além de não possuírem conhecimento de todos esses fatos, suas preocupações giravam em torno de si mesmos, como, por exemplo, se estavam vivos ou mortos, ou se estavam internados em um hospital psiquiátrico na Terra. Então, ou seja, tipo assim, a relação com os familiares era uma relação também assim de saudade, porém muito voltado para eles próprios, satisfazerem essa necessidade de estar próximo deles, do que propriamente pensar como eles estão, como é que nós vamos ajudá-los, entendeu? Então, você observa como é que transpõe do eu, do ego, no caso, né? Melhor falar ego, porque o eu a gente às vezes confunde com self, né? O eu espiritual, e com E maiúsculo. O ego ele está se transpondo para uma visão mais abrangente, que é a visão do self. O self, esse que a gente fala que é esse somatório dos egos, mas que ele integra, e ele também não se integra apenas internamente, mas ele se integra com forças superiores, né? Ele começa a ver além, ele vê além de si mesmo. Isso é suplantar o ego. Processo gradual, né? Bem gradual que vai sendo feito. E a gente vê essa mudança nítida acontecendo neles. Eu acho bacana esses estudos de caso que a gente vai vendo nas obras de André Luiz, que são, por exemplo, você vê lá o André Luiz, ficou 8 anos no Brau. Aí ele vai para nosso lar, levado para o hospital. Aí depois, daqui a pouco ele está começando assim, a turmar e tal, trabalhar, aí dá aquelas cabeçadas, né? Porque ele quer ser médico lá no. É. E ó, gente, ele quer ser médico, ele quer ser. Não, meu, você vai ser enfermeiro e olhe lá. Limpar o chão, limpar o vômito lá dos pacientes. É muito parecido com a nossa própria situação. Então a gente acaba se identificando com isso, porque são pequenos passos e todos eles em direção à possibilidade da grandeza que todos nós estamos destinados. Eu acho muito bacana isso nessa obra, Eu entendeu? lia os livros espíritas e meu marido do lado, né? E aí eu chorava quase todo dia, ele chora hoje, né? Ele, por que você fica lendo, tá chorando? Ele disse, porque eu estou me vendo. A gente não tem jeito, cara, você se Mas identifica. sempre tem alguma coisa ali que tem com a sua história. E, e você se identifica e ao mesmo tempo você vê que você tem uma fraqueza no personagem e uma superação que vai vindo aos pouquinhos, né? Você encontra, às vezes você encontra personagens que não superam, pelo menos não naquele momento ali. Aí você encontra outros que conseguem superar, no é o caso da Evelina e do Fantini. E a gente começa a se colocar nesse lugar e ver que a gente também passa pelas mesmas situações e pode realizar as mesmas superações, né? 3.2. Não é apenas uma mudança de conhecimentos, de fatos que não lhes estavam acessíveis naquele momento, mas também uma mudança comportamental, no sentido de se preocupar com os outros, de entenderem significados maiores da existência humana, seja na condição de encarnados ou desencarnados. Esses planos são incentivados por Ribas, os planos deles, né, em relação aos parentes, né? São incentivados por Ribas, que fala em obrigação de ter esse tipo de preocupação com aqueles que fizeram parte de suas vidas. E mais à frente, né, num futuro evolutivo, o espírito começa a transpor o campo familiar e ele vai começar a se preocupar com pessoas às quais ele não tem a menor ligação, entre aspas, porque todos temos inúmeras ligações, mas ele não tem uma ligação aparente que ele se lembre, e o que ele não julgue ter responsabilidades, e ele começa a abraçar muitas e muitas pessoas, porque é o self se superando, alcançando a completude. Essa alegria em fazer o bem ao próximo, ele é um passo assim. São aquelas etapas que nós vamos tendo no nosso desenvolvimento. É um passo extraordinário. Dar esse passo não é tipo assim, dar o passo do amor-comportamento é importante. Mas quando a gente começa a dar o passo, esse é o ponto que vai ser fundamental para todos nós.
Quando a gente começar a conseguir dar o passo do amor-sentimento, aquele em que a gente sente alegria pelo bem do outro, esse eu acho que é um salto enorme, é uma virada de página importantíssima, sabe? Que a gente dá na nossa vida. Pode ser a pessoa que você nunca viu na sua vida, a pessoa que você não tem contato, às vezes, porque agora, né, principalmente, porque você acaba tendo contato com as pessoas pelo WhatsApp, né, e tal. E, e você ter a notícia de que essa pessoa ficou bem, você começa a torcer por ela, você começa. Então, isso é um aprendizado para nós, né? Processo de aprendizado, e se a gente conseguir passar por essa etapa, olha, é um senhor, é um senhor passo evolutivo, tá? Conseguir fazer isso. Principalmente porque não é só obrigação. A obrigação é o amor-comportamento. O amor-sentimento, como o nome diz, é um sentimento. É você descobrir o valor do amor além da própria família, que é um amor ainda muito apegado, né? E quando você e portanto sujeito a uma série de contrapontos pelo apego. Como é um amor ainda de apego, qualquer situação, por exemplo, que o nosso filho vai ter que passar, que a gente não gostaria que ele passasse, a gente vai sofrer muito mais, porque há um apego nisso, há um individualismo, há uma, como é que a gente pode dizer assim, um apego a ele. É amor também, claro, óbvio que é um amor, mas é um amor ainda com apego, que a gente não quer que nada de difícil ou de dor aconteça com ele. E a gente sofre com isso. Mas quando você começa a aprender esse amor mais expansivo, você tem também um nível de compreensão de que a pessoa precisa, às vezes, passar por aquilo. A gente estava comentando com. O Reinaldo estava comentando com um senhor que nós oramos hoje aqui, que ele estava com esclerose lateral amiotrófica, né, com ela. E a gente até orou, né, Reinaldo, algumas vezes. O Reinaldo trouxe o nome dele, a gente orou algumas vezes por ele. E ele desencarnou ontem. E a gente sabe que ele passou, felizmente, assim, vamos botar felizmente, porque senão ele teria que ter sofrido muito. Não, não durou tanto, né? O processo em si, acho que foi menos de um ano, né, Renato? Meses. Foram meses o processo. E pessoas ficam anos e anos e cada vez piorando mais, e sofrendo mais, e sofrendo mais. Mas, veja, mesmo que tivesse que acontecer isso dessa forma, se você não é um filho teu, você entende esse processo, você tenta ajudar, você tenta orar por ele, pela pessoa, e você, ao mesmo tempo que ele desencarna, você ora pelo espírito dele, e você pede ajuda, e ele vai ser socorrido, você sabe que tudo isso está dentro de um plano natural de evolução. Que esse espírito vai reencarnar de novo, ele vai ter um tempo para se adaptar no plano espiritual. Agora, quando a gente transpõe isso para os entes mais queridos nossos aqui na Terra, é mais difícil para a gente lidar com isso. Então, não resta dúvida que o amor de pai, o amor de mãe, o amor de irmão, esses elementos de amor, eles são fortíssimos. E é o mais nobre que nós temos para o nosso nível. Mas não resta dúvida que ele ainda é um amor que carrega uma dose de apego. E, portanto, carrega uma dose, uma certa dubiedade, porque há um certo sofrimento, porque a gente não quer que nosso filho passe por nada, mas ele tem que passar. Né? E quando a gente lida com as dificuldades de uma outra pessoa, que a gente também se envolve com ela, mas não tem esse componente do apego, a gente lida melhor com as dificuldades dessa outra pessoa, porque a gente entende que a gente vai fazer tudo que nós pudermos, vamos pedir a Deus que ajude ela de toda forma que for possível, que envolva de toda forma que for possível. Vamos comemorar essas vitórias, as pequenas vitórias que ela conseguir, mas vamos entender as pequenas dores ou as dores maiores pelas quais ela tem que passar, sempre nos colocando numa condição de ajuda. Então, a gente vê que há uma mudança na forma de se compreender esse processo. Quando eu estava no hospital, quando eu tinha Os idosos, né? tinha uma moça, ela faleceu aos 42 anos, então, eu, assim, eu tinha um carinho por ela muito grande. E eu me sentia desse tamanhozinho perto dela, porque ela tinha ela nessa época. E nova, né? Apenas ela ficou mais de 10 anos na mesma posição. As pernas dobradas para o lado, a mão assim,
e ela só conseguia mexer a cabeça. Aí você entrava lá para falar com ela, estava com um sorriso enorme, gente. Eu não esqueço dessa moça, eu faço. Aí quando ela faleceu, nossa, graças a Deus, porque ela se libertou Daquele daquilo, sofrimento todo, daquele né? E sofrimento, cumpriu a prova dela, né? Levou até o cumpriu final, com sem dignidade, revolta, que é mais importante, né? com dignidade, Que ela nossa poderia ter se Senhora. revoltado, e aí esse trabalho a gente sabe que não teria tido tantos resultados, né? Sim, Esses dias aí no grupo, acho que foi o nosso grupo, que estava um médico falando sobre a oração intercessória. Você viu? Eu não sei se eu vi, eu vou até dar uma olhada. Agora recente, não. Foi agora. Às vezes eu não Mas consigo ler eu vou tudo. republicar. Eu não consigo ouvir tudo, mas eu vou dar uma olhada nesse aí. A medicina já está estudando muito a oração intercessória. Sim, E eles já comprovaram o resultado. sim. Existem muitos estudos nesse processo aí. Existem estudos que mostram, por exemplo, melhoras em recuperação de pacientes cardíacos depois da operação, da cirurgia. Ocorrem menos infecções daqueles que recebem orações. Então, a gente sabe que tem uma relação também do estado emocional, por exemplo, depressão, e inclusive nesse livro que você comprou, Energia Cerebral, ele vai trabalhar muito as relações de síndrome metabólica com o estado de transtorno mental. E há uma relação bem estabelecida de problemas cardíacos com depressão. Tanto problema cardíaco causa depressão causa problema cardíaco. E aí, o que acontece? Esses casos de recuperação pós-cirúrgica com a depressão, o auxílio espiritual, eu acredito que ele trabalhe também, além de reforçar o sistema imunológico, como ele tende no passe dos espíritos, né? Mesmo à distância, realizar esse trabalho que traz uma certa paz, uma certa motivação, uma certa esperança ao paciente, diminui o nível da depressão, diminuindo o nível da depressão, ele melhora a qualidade do sistema imunológico, melhora o pós-operatório. Isso também tem estudos nesse caso também, já tem algum tempo, inclusive. É porque não é fácil fazer esses estudos, né? Não é uma coisa fácil, mas é um trabalho. Mas eu até vou ver esse que você falou. É recente, então, né, Renato? Vou dar uma olhada lá. Uma semana. Se eu Beleza. achar, eu republico. Show. 3.3. Obviamente, não necessariamente os planos de Fantine e Evelina seriam implementados da maneira como imaginavam, pois o mentor lhes esclarece que haverá necessidade de mais informações que serão colhidas por emissários espirituais, mas esse estímulo de Ribas aos dois é importante para mantê-los integrados ao processo de planejamento reencarnatório e fixação no inconsciente das obrigações que caberá a cada um. Como sabemos, nem sempre um espírito consegue participar com muito discernimento do seu planejamento reencarnatório próximo, mas quando isso é possível, alcança-se melhores possibilidades de sucesso. Você pode ir lá, Mônica. Então, ou seja, o processo de... Quando você participa do teu processo reencarnatório, as chances de sucesso são maiores. Quando você está alheio a esse processo, você é meio que guiado pelas circunstâncias. Mas é claro que a gente traz essa lei de Deus dentro de nós, trazemos as possibilidades de... A gente vai começar o 4 agora, tá, gente? Acho que dá tempo da gente fazer. Nós temos essa questão de muitos mentores, muitos amigos. Gente, depois a gente vê essa parte. Muitos amigos, muitos mentores que se aproximam de nós, nos orientam, mas se eu consigo participar do processo reencarnatório, coloco aquilo ali dentro da minha cabeça, eu me comprometo com aquilo. Isso é muito feito na mediunidade. Na mediunidade de tarefa, o médium é muito trabalhado nesse ponto, para ele poder... Eu estou lendo um livro agora, que eu até recomendo para vocês, que é do Jacobson Trovão, editado pela FEB, Psicofonia, tá? É um livro na faixa de uns R$ 40, mais ou menos. Esse livro vale a pena. Comecei a ler agora, né? Mas ele é um cara muito recomendado, Jacobson Trovão. Eu estou lendo, você sabe quantos livros eu estou lendo? Eu estou lendo,
2 livros de transtorno mental, um de depressão, um de transtorno mental, um de história da Primeira Guerra, esse do Jacobson Trovão e mais um livro do Lotufo que eu Você leio lá na lê caixa. 10 páginas por dia de cada um, você termina. Não, eu estou na minha meta de 5 livros por mês. Ainda está bom. 5 livros por mês. É que você derrama neurônios, assim, sabe? Não é assim que Mas aí, assim, olha, Não, mas você é quando hábito, é estudava no hábito. colégio, você também não lia vários livros? Lia, no colégio a gente fazia, só começar a tomar coragem e encarar. é psicofonia quando eu dava aula. Psicofonia, Jacobson Trovão. O nome é só Psicofonia. Jacobson Trovão, tá? Eu estou com o da Mônica para fazer a dedicatória dela lá. Mas não estou olhando o teu não, tá? Estou olhando o outro que eu comprei lá. Então lá tá para fazer a dedicatória. Vou fazer hoje lá a dedicatória. Deixa eu só falar uma coisa que antes da gente entrar para o item 4, que dá para a gente ler assim. O Reinaldo estava falando essa questão da oração intercessória. A gente já faz isso há alguns anos aqui no centro, né? Quem já nos acompanha há mais tempo sabe. Já, eu acho que, não sei, Valéria, o que, uns 8 anos? Já nem 9? lembro mais. Foi o quê? Um ano depois Antes da do pandemia Francisquinho. já fazia. Não, mas a gente já, bem antes. Eu sei. Depois que o Francisquinho morreu, você acha que 2014 para cá, foi uns 12 anos. Olha, tem coisa assim impressionante, tá, gente? Que eu acabo sendo testemunha em certa, quer dizer, em muita coisa que eu nunca ouvi falar mais, nunca me chegou o retorno. Quando chega o retorno, especialmente em crianças, eu não sei por que o nosso grupo tem com crianças, com jovens e crianças, jovens que eu digo assim, até adolescentes e crianças novos, um resultado extraordinário. Eu não sei a razão. Melhoras na saúde, melhoria, recuperação da saúde, a oração intercessória e muitos resultados envolvendo casos muito complexos. A gente teve retornos assim que, cara, você fica emocionado, cara, de ver os resultados, entendeu? Fora o trabalho espiritual com espíritos bem. Olha, surgem entidades que vêm ajudar. Por isso que eu falo, porque assim, essa questão de barulho na hora da oração é complicado, porque isso aqui é um trabalho muito, muito sério, né? Existe uma necessidade de concentração muito grande, porque a gente está todos nós estamos dando fluidos aqui. Os nossos fluidos tanto são utilizados para o choque anímico das entidades desencarnadas aqui na casa, que estão sendo tratadas, elas se aproximam da mesa, quanto são levados, eventualmente, para tratamento nas casas de algumas pessoas que vão receber essa ajuda. Então, assim, é um trabalho, de fato, que o Reinaldo está falando. Tem muito trabalho. Eu vou ler até esse vídeo que você falou, vou dar eu não consigo ver tudo que o pessoal posta, mas tem essa indicação, assim, eu vou ver. E eu já tinha lido alguns trabalhos nesse sentido. Tem uma dissertação de mestrado lá, que tem um trabalho nesse sentido já. Tem alguns trabalhos também de tese nisso aí, de estudos. Mas a gente tem uma experiência própria, pessoal, de vivência aqui, já há vários anos, uns 12 anos mais ou menos, trabalhando com isso aqui. A gente tem muitos casos bem, assim, muito, muito interessantes. Só parabéns. Eu, depois que eu fui no médico e vi isso, que ele falou que eu estava com aquelas mãos volantes, que estava tendo aquele flash na minha vista, assim, depois que eu comecei a vir aqui tomando água, mentalizando, graças a Deus, os flashes nunca mais eu tive. E a música volante já assim, quase não vejo mais elas. Bom, ótimo. Pois é, hoje, quando você começou a oração intercessória, teve um momento que mas foi uma sensação tão assim de leveza, de você ver que tinha eles estavam aqui ajudando. Sim, são muitas entidades. E depois começou o movimento de novo. Aí dá para ver a diferença. Quando você tem o silêncio, você consegue ter percepção mais cuidadosa. E tem entidades que vêm, eu já pressenti isso, tem falanges que vêm que não são propriamente da casa, não são trabalhadores aqui da casa, mas aproveitam o trabalho de segunda e de quinta, como tem a oração intercessória e o grupo orando, aproveitam para realizar, com a permissão das mentoras da casa, aproveitam também para realizar as tarefas de auxílio. Tá? Bom, vamos ler então o item 4. Não que a gente não consiga fazer tudo, mas pelo menos a gente já dá um passo além aqui, né? No dia seguinte, quem que poderia... Você lê, Valeria? Ou o Reinaldo? Não sei. No dia seguinte, enquanto
condução regular da cidade espiritual para o mundo físico, os dois amigos atingiram a cidade, em cujos arredores Amâncio edificara o ninho doméstico. Seguida por aquele que se lhe fizera irmão e benfeitor inseparável, Evelina transpôs os umbrais da antiga residência, e foi um doce voltar aos dias da meninice. Parecia-lhe estar regressando, sequiosa de afeto, ao domicílio solarengo, como nos tempos da juventude, quando se lhe abriam as férias escolares. Além, o pomar farto, aqui a porteira vestida de trepadeira silvestre, mais alguns passos, o pátio enorme, espraiando-se na direção dos largos terreiros de tratamento do café. Apoiando-se no braço do amigo, a moça caminhou até a porta de entrada, sob o império das reminiscências que lhe senhoravam a alma. Atravessou-a com o enternecimento de quem penetra um local profundamente sagrado ao coração. O mesmo ambiente revestido de paz, a sala de visitas com o velho mobiliário que lhe falava tão alto a lembrança, o relógio de parede que a genitora se orgulhava de haver recebido dos avós, os tapetes em pele dos bracaiais de que a mancha abatera e nos seus áureos tempos de caçador, quando de várias incursões em Mato Grosso, o lustre de 5 lâmpadas a penderem no teto, e o piano que tantas vezes acompanhara, extasiada, os ágeis dedos maternos nas interpretações de Chopin. Uma surpresa banhou-a de júbilo. Na parte superior do instrumento, ao lado de esquecidas composições musicais, jazia uma foto que a retratava na juventude, e junto a essa recordação de família, uma rosa desbotada lhe comunicava a ternura materna. A moça correu para a varanda lateral, em que Amâncio e a esposa costumavam descansar, após as refeições, e ali os encontrou, em serena palestra, cada qual em sua poltrona. Então, dominada por indivisível emoção, ajoelhou-se diante da genitora, em cujo rosto descobria mais rugas, emolduradas por mais amplas faixas de cabelos brancos, e depois na cabeça em seus joelhos, chorou convulsivamente, como fazia nas contrariedades e caprichos da infância. Dona Brígida não lhe registrou a presença, em sentido direto. Entretanto, parou o olhar cismarento no arvoredo próximo, sentindo de súbito intraduzíveis saudades da filha. Represavam-se-lhe as lágrimas que não chegavam a cair. Que vontade de rever minha querida Evelina. E esta, que lhe captava os pensamentos, respondia: Mamãe, mãezinha, eu estou aqui. Escoado alguns minutos de silêncio, o dono da casa, que ainda se achava sob a curiosa observação de Ernesto, a examinar nele os estragos do tempo, endereçou o expressivo olhar à companheira e indagou: Por que parou a conversa, meu bem? Pensando em quê? Carregava-se-lhe a voz de gentileza, característica do homem que não se permite deteriorar a devoção pela mulher depois do casamento, surpreendendo Fantine pela delicadeza com que se vazava. Não sei explicar, Amâncio, anotou Brígida, mas venho sentindo imensas saudades de nossa filha. 2 anos de ausência. E mais concentrada, por que haveria de partir assim tão cedo? Tolinha, objetou o marido com admirável desvelo. O irremediável pede esquecimento. O passado não volta. Creio, porém, que haverá outra vida, na qual se encontrarão os que muito se amaram neste mundo. Os filósofos dizem isso, mas os homens práticos afirmam, e com razão, que nada se conhece dos finados além da certidão de obra. Uma ótima frase assim de consolo, né? De esclarecimento, Tão né? meigo, Tão meigo, né? Para uma mãe, né? meigo, assim. Tão meigo.
Foi. Neste momento, Ernesto tateou-lhe a cabeça com uma das mãos, como a pesquisar-lhe as elucubrações e manifestas, identificou-lhe cravadas na memória as cenas vivas do assassínio de Desidério, profundamente bloqueada nos escaninhos da mente. No entanto, algo lhe dizia no íntimo que não lhe era lícito convocar o espírito do companheiro a qualquer estado negativo absolutamente inútil, quando tudo lhe fazia crer que Amâncio se transformara num esteio de trabalho respeitável para famílias numerosas. Muito bem. A gente não colocou essa parte aqui, mas eu estou vendo esse finalzinho, eu até ia colocar, acabei não colocando, o Fantini, quando ele olha para o cérebro espiritual. A gente não sabe se está projetado na aura, né, no perispírito, no cérebro espiritual. Ele vê exatamente o que a gente chama de matriz psíquica, a memória do assassinato do Desidério. Aquilo está lá e precisa. Só que ele está assim, ele coloca aquilo lá e finge que não existe. Só que aquilo está lá e continua. Foi o que ele falou para ela. Que fala da morte, que é para ser esquecido. Ele tenta criar os mecanismos necessários para esquecer daquilo, só que aquilo ali vai vir à tona uma hora. Então, quando a gente fala de integração, né, em busca do self, indo em direção ao self, dos muitos egos, talvez não seja nesse ego agora. Mas mesmo que não fosse nesse ego, não seja nesse ego, vai ser no futuro. Essa memória está guardadinha, a memória vem à tona, é o que eu falo, aquelas gavetinhas das varinhas do Harry Potter, né? Ela vai no beco lá para comprar, aquelas varinhas começa a mexer aquelas gavetinhas, nosso subconsciente é cheio de gavetinhas fechadas, com um monte de memória complicada querendo vir à tona, entendeu? De muitas vidas passadas e todas elas vão ter que ser integradas, né? Não tem como. 4.1. Seguindo as orientações de Ribas, Fantini e Evelina são conduzidos para a crosta terrestre a fim de visitar outros parentes e companheiros envolvidos no complexo enredo, enquanto o próprio mentor providenciava a obtenção de mais informações através de um colaborador enviado com essa finalidade. Como vimos, eles se utilizam mais uma vez de um veículo apropriado a essa tarefa. Como sabemos em outras obras de André Luiz, muitos espíritos se utilizam deste recurso para atravessarem a distância entre as cidades espirituais e a Terra, evitando desta forma o contato com a região umbralina, que se encontra estabelecida mais fortemente entre esses dois pontos. Isso não é uma condição absoluta, pois existem meios dos espíritos se deslocarem consigo de outros irmãos mais experientes ou efetuarem a tarefa por si mesmo através do pensamento, mas isso exige um pouco mais de experiência e adaptação espiritual. Vejam, eu só parar um pouquinho que a gente continua daqui a pouquinho. O que acontece? Geralmente André Luiz cita muito, e também outros autores espirituais, esses aeróbos e tal, né, outros veículos, que nesse caso ajuda eles a evitarem a região umbralina. É como se fosse assim, quando a gente fala em volitação, que seria você meio que flutuar e ser deslocado, não é ainda a maneira como o espírito se desloca imediatamente através do pensamento. Ainda é uma estrutura, a volitação ainda é um estágio intermediário. O que é a volitação? É o espírito se deslocar meio que no espaço, em uma espécie de espaço-tempo no qual ele se desloca. Mas existe uma outra forma no qual os espíritos mais evoluídos simplesmente pensam e aparece lá. Pronto, acabou. Então, um espírito muito evoluído, de um plano muito elevado, se ele quiser chegar aqui, não vai vir. Vai demorar 10 minutos. Não, não existe essa noção de espaço-tempo. Eles vão chegar, vai chegar imediatamente. Mas isso vai demorar muita evolução. Até lá, são várias etapas. Uma delas é essa, é utilizar esse veículo porque ele é uma forma de transpor essa, entre aspas, distância e tempo, sem passar pela região umbralina. Ou se olhar para a região umbralina, vai ser protegido por aquele aparelho, por aquela coisa. Já teve casos que nós vimos de André Luiz e o pessoal da equipe ir a pé pelo umbral, descendo, só que com a ajuda de mentor, não volitando, eles vão caminhando
param porque é uma excursão de aprendizado, onde eles vão ver. Hã? Essa é uma caminhada longa. Longa e assustadora, né? Passa num lugar. Mas é necessário para você entender todo o processo, até porque daqui a pouco eles mesmo estariam ali, expedições socorristas e tudo mais. A espiritualidade se vale de muitos elementos que são assim meio que intermediários, né? O plano espiritual adjacente à Terra, ele na verdade ele é um plano muito parecido em vários aspectos com a Terra, ou a Terra é muito parecida em diversos pontos com esse plano. Porque como nós vamos ter que estar voltando mesmo, não adianta você entrar num plano só de consciência pura, isso, até porque não seria possível para a gente isso. Nós ainda dependemos de uma série de condicionamentos em torno de nós. Uma cadeira para sentar. Aí você chega no plano espiritual, não tem uma cama para deitar, não tem uma cadeira para sentar, não tem um chão para me encostar, não tem uma parede para encostar. Bom, posso ficar num estado de concentração suprema, mas quem consegue isso? Só um espírito muito evoluído, entendeu? Um espírito muito evoluído, ele não vai estar nem só ali, ele vai estar. Hã? Você dormir e o espírito dorme, né? Nesses estágios ainda próximos. Ele precisa de um estágio de descanso da mente dele para ele recuperar, mas num nível muito elevado, como ele só pensa as coisas num plano mais elevado, não há cansaço para o espírito. Então, mas tudo isso não é o nosso caso ainda, enquanto a gente desencarna e está na erraticidade, a gente precisa voltar e estamos ainda nos adaptando. Então, tudo isso aqui é adaptação, tá? E aí há uma outra questão que a gente fala, bom, mas a Evelina e o Ernesto poderiam vir por volitação, poderiam vir junto com o mentor, talvez até pudessem, a gente vai comentar aqui agora, mas aí tem aquela questão, e se eles entrassem numa situação de uma crise, de um conflito, porque estão ainda visitando os familiares, né? E ali não, ali nesse veículo tem ali com certeza espíritos que estão ali para ajudar, porque não são só eles, tem vários outros irmãos que estão vindo resolver problemas em situações diferentes, né? Então faz sentido esse processo, tá, gente? Mas não espantem, porque assim, você vai ver isso aqui, você vai ver situações em que eles caminham no umbral, tem situações em que eles volitam, tem situações em que o espírito simplesmente imagina e ele vai. Então, são vários. O irmão Jacó nos outros aí também, ele passa por uma situação dessa de passar na sua. Ele fica meio espantado. Com medo até de passar. E assim, faz parte do aprendizado, né? Não tem jeito. Talvez Evelina e Ernesto já pudessem tentar fazê-lo, mas havendo muitas entidades em processo de ajuste e que precisam também realizar, o que aqui, gente, é o estagiário, tá? E que precisam também realizar esse deslocamento, e ainda pela razão de que os dois se encontrariam diante de situações ainda difíceis, o referido veículo certamente era acompanhado de um ou mais espíritos em condição de prestar auxílio em caso de necessidade. Então, aqui eles não há problema nenhum, está tudo tranquilo. Muito bem. Evelina, aí a gente opa, beleza, a gente vai finalizar esse 4 aqui. Evelina vai ficar. Aí vocês trazem essa aqui, gente, que vai ser o. Vai faltar o 5º para finalizar o capítulo 21. A gente está quase chegando já ao final do livro. Evelina vai até a casa onde viveu até o casamento. Se aproxima de sua mãe Brígida, se ajoelha diante dela, tomada por grande emoção e saudade. Aquela senhora imediatamente sente a presença da filha, não através da visão ou da audição, mas de um mecanismo intuitivo, ao qual todos nós encarnados, independente de termos mediunidade ostensiva ou não, possuímos esse potencial de estabelecer a percepção pelo pensamento. Então, o que acontece? Médium ostensivo, você tem pessoas que são médium ostensivas desde uma tenra idade até a velhice. Outros vão desenvolver mediunidade ostensiva em momentos da vida. Por exemplo, você perdeu um ente querido, isso é muito comum. Você perdeu um ente querido, toma um choque, né, emocional. A pessoa não é um médium ostensivo, mas há uma alteração tão forte. Porque a mediunidade, ela de certa forma está radicada em algumas mudanças cerebrais importantes que acontecem. Ela está radicada ali. Ela está radicada no organismo. Quando o Kardec fala organismo, ele está se referindo especialmente ao cérebro. O cérebro do médium é um pouco diferente do cérebro de uma pessoa que não é médium ostensivo. Porém, alguns choques emocionais, algumas situações desse tipo, fazem com que uma pessoa possa ver um espírito, ouvir
Às vezes, mas aí uma opção de desdobramento vê espírito de ver, mas isso não caracteriza ainda uma mediunidade, porque ele só caracterizaria a mediunidade se quando eu voltasse ao corpo físico, eu guardasse a memória, essa é a diferença principal do médium ostensivo, porque ele consegue fixar essa memória no cérebro e ele consegue então passar para as outras pessoas aquilo que ele experimentou no plano espiritual ou aquilo que o espírito disse para ele. Mas se eu me desdobro em sono, converso com uma entidade, se possível for, volto, esqueço que eu me refiro assim, esqueço do que aconteceu em detalhes, mas eu guardei a lição que me foi passada ou também pode ser uma situação não muito agradável. Eu guardei aquilo, mas eu não me lembro dos detalhes, não me lembro do que foi. Não vou conversar com ninguém sobre esse assunto. Não é uma mediunidade. O médium ele é um intermediário. Ele capta informações do plano espiritual e passa para o plano material. Por exemplo, se a Inês tem uma visão de uma entidade, aí ela chega para a gente, olha, eu vi uma entidade tal. Ela é médium, porque ela está mediando uma informação do plano espiritual para o plano material. Então, é preciso que haja esse entendimento, porque, no caso, todos nós somos médiums, eventualmente, no sentido intuitivo. No sentido ostensivo, algumas pessoas nascem já com mediunidade ou desenvolvem tenridade, e outras vão ter mediunidade durante certos períodos da vida. Existe um caso bastante interessante, que é um livrinho chamado Psicografia à Luz da Grafoscopia. A grafoscopia é uma Jorge Perandré. A, a grafoscopia, hoje já não é tão importante, hoje ninguém assina mais nada, ninguém assinatura eletrônica, ninguém escreve mais. Mas quando a gente trabalhava em banco, assim, usando muito documento, muita assinatura, você precisava fazer curso. Eu cheguei a fazer esse curso, mas não era um curso assim mais complexo, né? Era um curso mais simples, mas que acabou dando uma bagagem boa para a gente lá. E alguma parte técnica também, de você identificar padrões de autógrafos, né, de assinaturas. Porque você tem uma série de questões ali que quando você olha a assinatura com uma lente, você consegue ver, que não é possível ser replicado por um falsificador. É impossível. Não há como o falsificador replicar, porque isso é meio que não é que seja genético, é um pouco genético, mas é um pouco um hábito que você vai desenvolvendo no assinar, que as curvas que você faz, a gente chama remate, ataque, ponto de pressão, são impossíveis de serem replicados. E nesse livro do Jorge Perandré, o que ele faz? Ele faz uma análise de uma carta de Ilza, é uma italiana, o nome dela é Ilza. E os familiares dela trouxeram essas cartas para o Brasil e ele tinha psicografado. Eles trouxeram para comparar com a assinatura dela aqui. E o Jorge Perandré, fazendo essa análise, viu que, de fato, a assinatura era da Ilza, quando ela era viva, quando era encarnada na Itália. Então, foi possível fazer essa identificação do padrão grafoscópico. Então, assim, tem momentos na vida que o indivíduo desenvolve. Aí o Jorge Perandrea se tornou médium depois disso. Ele desenvolveu tanto com esse processo que ele começou a receber psicografias dos pais dele, dos avós, e ele não era espírita, nem era espírita. Ele acabou se tornando espírita e se tornou médium escrevente, médium psicográfico. É como se ele tivesse preparado. Aquilo desencadeou nele um processo. Às vezes o que desencadeia é um trauma, às vezes é um choque, às vezes é só temporário, né? Agora, a mediunidade intuitiva todos nós temos. O que é a mediunidade intuitiva? É você ter um espírito que está pensando em você está pensando nele, né? Se estabelece uma conexão mental que não tem a mesma característica de uma mediunidade ostensiva, porque não se junta campos áuricos ali, ou se juntar o médium não consegue registrar com muitos detalhes, mas ele tem uma impressão geral do que está acontecendo, uma ideia geral ele capta. Isso também tem um detalhe, porque a intuição varia. Ela, às vezes, chega perto da mediunidade ostensiva, às vezes ela volta. A intuição, quando é muito forte, ela se aproxima muito da mediunidade ostensiva. Às vezes ela volta de novo para o mecanismo intuitivo. Então, se a gente está muito concentrado nas orações que nós fazemos, especialmente, esse é um momento importante, a gente consegue deixar essa intuição bem afinadinha para receber.
Tem momentos que, às vezes, em casa mesmo, quando eu estou fazendo minhas orações, hoje mesmo aconteceu isso. Não é todo dia, não. Não é todo dia, porque não é todo dia que eu estou bem concentrado, que eu consigo ficar bem focado. Mas tem dias que você consegue ficar bem focado, que você faz a tua oração, você sente a presença das entidades perto de você, cara. Sente ali. E não é só entidades assim, digamos, mentores, não. Às vezes acontece menos agora comigo, mas já aconteceu mais antes. São fases da vida da gente, a espiritualidade sabe como conduzir esse processo. Mas já teve vezes, eu, por exemplo, eu estava fazendo oração e eu vi um monte, assim, não vi, né? Mas eu sentia a presença de várias entidades ali para ouvir a oração. Foram no Evangelho do Lar isso acontece muito. Aconteceu comigo várias vezes. É. Quando eu era bem criança, tem poucos anos atrás, eu vi desencarnados. Isso, depois ela fica flutuando, às vezes ela vai e volta. Em casa acontece que eu faço sozinha, né? Eu leio, comento, mas é impressionante. Eu comento, mas eu sei que eu comento não só para mim. É como se tem alguém escutando. Eles são trazidos, porque é a maneira que eles têm de ser ajudados, né? E para a gente finalizar, então, aqui, daí a importância de que se deve dar ao mecanismo da oração, pois nossa receptividade, que deve ser exercitada e especialmente qualificada pelo cultivo de pensamentos e sentimentos nobres, nos facultarão excelentes possibilidades de conexão com espíritos bondosos e sábios, que muitos nos auxiliarão e orientarão. Por isso que eu também recomendo sempre, gente, por possível, vai fazer oração de manhã cedo, faz uma leitura de harmonização antes, entendeu? Ou a leitura de um livro espírita antes. Não precisa ser muito longa, não, coisa de 10, 15 minutos, porque é igual aqui, mesma coisa. A leitura de harmonização, ela tira um pouco a nossa... que fica pulando de um lado para o outro. Os budistas chamam de macaco louco, né? Nosso pensamento ficou um macaco louco pulando de um lado para o outro. E aí já concentra. Exatamente. E aí você fica mais receptivo na oração para o teu mentor te trazer mensagens, né? A gente não pode chegar simplesmente, eu vou fazer minha oração, eu pego pum, acabou. Cara, a oração é um momento muito importante. Já tem que ter uma preparaçãozinha, tem que ter uma meditaçãozinha pequena que seja, tem que ter uma leitura, sempre que possível. Às vezes tem dia que não vai dar tempo, você tá muito complicada a situação, então não adianta. Mas sempre que possível, vamos tentar fazer uma meditaçãozinha dos 5, 10 minutos, só para baixar um pouquinho o nível do padrão de excitação mental, fazer uma leitura de harmonização e prepara. Se perde, e a gente perde uma oportunidade. Não, isso é coisa. A nossa mente é muito difícil de ser. Então assim, a oração é um momento que a gente tem que separar ele. Aquele momento é para a oração. Então a gente tem que criar uma preparaçãozinha, né, para poder ajudar nesse processo. Bom, gente, vamos fazer então a nossa oração de encerramento.